E aí, pessoal, vamos começar a nossa aula fazendo uma revisão de um conteúdo que é República Oligárquica ou República Velha, tá bom? Lembrando que ela pode ter nome, como eu disse, República Oligárquica, República Velha, República dos Coronéis, República dos Excluídos. Então atentem para esses sinônimos, tá bom? Mas para que a gente possa compreender a República Velha, é interessante que possamos compreender o período que veio antes dela, a chamada República das Espadas, que consiste do período da proclamação da República, em 1889, até 1894. Então, a República Velha, ela só se inicia em 1894, tá bom? Da proclamação da República até 1894 é o que nós chamamos de República das Espadas. Então vamos falar rapidamente sobre ela, só para contextualizar a nossa aula, tá bom? Então, a República das Espadas foi um período que foi governado pelos militares, o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, e depois seu vice, Floriano Peixoto, tá bom? E eles já estipularam algumas medidas que vão ser inseridas na Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana brasileira, que é a de 1891. Lembrando que é a primeira Constituição republicana, porque a primeira Constituição brasileira é a Imperial de 1894, tá bom? Então, inicialmente eles começam a mudar por decretos, tá? Até que a Constituição ficasse pronta. Então, a primeira é ampla autonomia das províncias, que deixam de se chamar províncias e passam a se chamar estados, tá bom? O título do chefe do executivo não muda, só deixa de ser presidente de província para ser presidente de estado. Então não se assustem quando estiverem vendo ou lendo alguma coisa sobre o assunto, que durante todo esse período, inclusive da República Velha também, tá? Se chamavam presidentes de estado. Então, nós tínhamos presidente de estados e o presidente da República. Centralização das Forças Armadas, porque lembra que durante o Império, depois da criação da Guarda Nacional, nós tivemos uma divisão muito grande das Forças Armadas, então houve essa centralização. Extinção da lei do padroado e a separação da Igreja e do Estado, isso não existia mais. Sufrágio masculino não universal, tá? Excluindo-se os analfabetos, depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. E naturalização em massa dos imigrantes, que era para que eles pudessem trabalhar nas fábricas que começavam a se instalar no Brasil ali nesse período, nessa transição aí de império para república, tá bom? Nos primeiros anos houveram algumas revoltas, tá? A revolta da Armada de 1891, que fez com que Deodoro da Fonseca renunciasse, e a Revolução Federalista de 1893, que ocorre lá em Santa Catarina, tá? O que é interessante é que se estabelece essa chegada de Floriano Peixoto à presidência como um golpe de Estado. Por quê? Pela Constituição, caso houvesse algum impedimento, renúncia do presidente, deveriam haver novas eleições. Entretanto, Floriano dizia que no caso deles não se aplicava. Por quê? Porque eles não foram eleitos, tá? Eles foram escolhidos por uma junta governativa e tal. Ou seja, que eles não se enquadravam naquela situação. Mas em resposta a isso é que houve a Revolução Federalista, que foi sufocada por Floriano Peixoto, tanto que a imposição dele foi tão forte que a capital, Santa Catarina, que era Desterro, passou a se chamar Florianópolis, como uma demonstração de poder dele, tá bom? Mas aí, em 1894, começa os primeiros governos civis, primeiro período de eleição e tal. Então, por isso que consideramos, a partir dali, a República Velha. Então, se adota no Brasil federalismo, com autonomia para os estados legislarem sobre diversos assuntos, fazerem convênios e escolherem seus próprios presidentes, os governadores, como eu falei. Tanto que dentro dessa ideia do federalismo, dessa autonomia, é que surgem as polícias militares para servirem como se fossem mini exércitos de cada um desses estados. A adoção do regime presidencialista,
tripartição dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, ou seja, o poder moderador que existia durante o Império, ele deixa de existir. E aí o voto, como eu tinha falado, ele vai ser direto e universal, descoberto, ou seja, voto aberto, excluídos menores de 21 anos, analfabetos, mulheres, soldados, religiosos de ordens monásticas e mendigos. Ou seja, quando a gente estabelece a república, não existe mais aquela proibição censitária, ou seja, você não precisa ter uma renda mínima para poder votar. Entretanto, essas condições estabelecidas faziam com que uma ampla maioria da população brasileira ficasse excluída das decisões políticas. Só um detalhe, tá? Que a Constituição ela deixava para que os estados escolhessem entre 3 modalidades de voto. O voto descoberto ou aberto, que era utilizado no Rio Grande do Sul, o voto semissecreto e o secreto. Todos os outros estados adotavam o semissecreto. E como é que funcionava? O eleitor chegava na mesa lá de votação e pedia a cédula do candidato que ele queria votar. Ou seja, o mesário saberia em quem ele ia votar. Tá bom? E isso facilitava o controle de votos, que nós vamos falar daqui a pouco. E o sistema político. Nós tínhamos, tá, o coronelismo. Quem eram os coronéis? Eles eram líderes políticos locais. Não necessariamente o coronel ele vai ser o candidato, mas ele poderia simplesmente pegar uma pessoa da sua convivência, uma pessoa da sua confiança e colocar como candidato. E como ele controlava o voto através do voto de cabresto, já que o voto ele era semissecreto e aberto, então eles sabiam em quem as pessoas votavam, eles podiam controlar e dentro dessa ideia eles poderiam fazer ameaças, tá bom? O voto de cabresto ele funcionava dentro de 3 situações: do paternalismo, do clientelismo e do mandonismo. O que é isso? O clientelismo, troca de favores, ou seja, se você não votar em mim, você perde seu cargo. O paternalismo é aquela empatia, como a gente vê inclusive em algumas cidades até hoje, os candidatos a política, eles são padrinhos, apadrinhados de pessoas das cidades e faz com que as pessoas tenham uma certa empatia com eles, tá? E o mandonismo, que era o uso da violência, hoje já não utilizado, tá? Mas era bastante utilizado durante a República Velha e era, você vota em mim ou eu mato sua família, faziam ameaças, tá bom? E fora o voto de cabresto, ainda existia as fraudes, que eram as fraudes do bico de pena, que as juntas que iam apurar os votos iam lá e mudavam as cédulas, mudavam os nomes dos candidatos, e aí praticamente não existia espaço para a oposição. E digamos que mesmo dentro dessa situação, o candidato de oposição ele passasse, mas ainda existia a Comissão de Verificação de Poderes, que poderia fazer o que a gente chamava de degola. Atentem para esse termo que gosta muito de ser abordado em provas, tá bom? Inclusive já caiu no Enem, algumas pessoas se confundiram. Então a Comissão de Verificação de Poderes é quem promovia a degola, ou seja, o candidato ele poderia ser eleito, mas ele não era diplomado, ou seja, ele não assumia o cargo de fato, tá bom? Isso é uma charge da época, e aí mostra aí o político trazendo o seu eleitor para que ele pudesse votar. Então a charge do período ali, 1927. No aspecto estadual, nós tínhamos a política dos governadores, que era para intermediar essa ligação entre os coronéis e o poder federal e o presidente, porque o cara que era o governador ali, o presidente de estado, ele chegava para o presidente e dizia, eu tenho tantos votos, o que é que você pode me oferecer? O coronel fulano, ele quer um colégio, o outro quer um hospital, o outro quer um açude, então ele negociava esse apoio político, tá bom? E a nível nacional, nós tínhamos em grande parte a chamada política do café com leite, tá bom? E dentro dessa política do café com leite, era São Paulo e Minas, elas se alternavam na presidência da República. Basicamente eram eles que mandavam na política ali durante esse período, tá bom? Sobre os presidentes da República Velha,
Eu vou colocar um link para vocês depois, tá bom? A economia, nós temos essa política do encilhamento que começa lá com Deodoro da Fonseca, na verdade, que a ideia, quem era o ministro da Fazenda na época, era Rui Barbosa. E ele teve uma ideia da boa, foi, vou facilitar o crédito para as pessoas poderem investir. A ideia dele era que tivesse um desenvolvimento industrial. Só que começou a aumentar as especulações na bolsa de valores e muito dinheiro em circulação gera o quê? Inflação. Então gerou um impacto negativo muito forte nas nossas finanças. Atrelado a isso, desde o final do século XIX, o Brasil enfrentava uma crise no seu principal produto de exportação, que era o café. Tá? E aí, dentro dessas políticas para tentar proteger o café, foi estabelecido em 1906 o Convênio de Taubaté, que praticamente proibia novas lavouras de café, estipulava um preço mínimo, a compra do excedente pelo governo, ou seja, como eram as oligarquias cafeeiras que estavam no poder, de São Paulo e de Minas, eles fizeram esse acordo aí para proteger o seu bolso, tá bom? Como eu falei para vocês no início, a república nesse período ela é muito conturbada, tanto que ela é chamada também de República dos Excluídos. Grande parte da população era marginalizada e nós vemos uma série de revoltas nesse período. Revolta da vacina, que nós vamos ver agora, depois Chibata, enfim, umas outras revoltas que nós vamos ver. Então a revolta da vacina acontece no Rio de Janeiro, por quê? O Rio de Janeiro, uma série de problemas com doenças como varíola, febre amarela, enfim. Então, para tentar resolver esse problema que havia, o presidente convoca o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, para que ele promovesse o quê? Um processo de sanitarização do Rio de Janeiro. Então ele começa a destruir os cortiços, promover um processo de urbanização da cidade, melhorias, tá? E isso começa a irritar a população. E a varíola, o vetor de transmissão dele, tá, era muito mais comum nas regiões periféricas. E o resultado disso é que boa parte da população da periferia estava contaminada com a varíola. Oswaldo Cruz desenvolve uma vacina e estabelece a vacinação obrigatória. Só que, se você já está contaminado, mas é assintomático e recebe mais a vacina, fazia com que os sintomas aparecessem e muitas dessas pessoas morreram. O resultado é que as pessoas começam a se revoltar contra essa vacinação obrigatória estabelecida pelo governo, tanto que tem charges como essa aí da revista da semana, que mostram essa obrigatoriedade, tá bom? E as pessoas se revoltam, tá? O governo revida, são centenas de pessoas que são presas, algumas dezenas mortas, mas o governo não deixa de ter essa vacinação obrigatória, tá? E aí dentro dessa ideia da vacinação obrigatória, fez com que os casos de varíola reduzissem quase 90% no Rio de Janeiro. A outra revolta, também urbana, a revolta da Chibata, foi um movimento dos marinheiros contra os castigos corporais que existiam na Marinha. Ainda era permitido que houvesse, dentro de um limite lá de 12 chibatadas. As péssimas condições de trabalho, salários, e eles estavam organizando, na verdade, um motim. Eles já estavam planejando uma revolta. Só que um marinheiro, ele acabou que foi sofreu um castigo maior, então ele deveria receber 12, porque ele feriu um oficial, tá? E quando ele fere, aí ele foi condenado a essas chibatadas, como era previsto no regulamento da Marinha, só que em vez de 12 ele recebe mais de 200. Era o estopim necessário para que explodisse essa revolta dos marinheiros. Eles expulsam os oficiais, ameaçam bombardear a cidade e o presidente ele cede a essa pressão dos marinheiros e anistia todos, com exceção do João Cândido, que era o líder, chamado de Almirante Negro, que foi preso e ficou preso até sua morte em um manicômio judiciário.
tá bom? Isso é na cidade, mas o campo também pegava fogo, tá bom? Então, ó, o cangaço, as pessoas viviam marginalizadas, então o cangaço ele começa a surgir não na República, mas ainda no Império. Ali por volta de 1870, nós temos os primeiros relatos de grupos de cangaceiro. Então eles agiam nesses bandos, atacando fazendas, roubando. Muitas vezes eles funcionavam também como mercenários, eles vendiam sua força para um coronel local, para fazer ameaças, enfim. Então, os cangaceiros, na verdade, eles eram bandidos, é um banditismo social, como nós chamamos. Dentro daquela estrutura, era uma alternativa de vida que essa população tinha, porque eles estavam marginalizados, não tinham acesso à terra, como vocês lembram da lei de terras lá do Império, os impostos cobrados, então era uma população muito pobre que viu no cangaço uma alternativa de vida, tá bom? E dentro desse rol aí do cangaço, o mais conhecido, que foi Lampião, tá? Lembrando que existiam vários grupos de cangaceiros pelo Nordeste do Brasil, e o mais famoso foi o de Lampião. Por quê? Porque foi o maior, foi o que deram entrevistas, filmagens, mas existiam diversos outros. Alguns desses grupos eles eram aliados, outros eram rivais, enfim. Mas o cangaço, ele termina em 1939, quando justamente o bando de Lampião, né, Lampião foi emboscado, e aí dá fim ao movimento que a gente chama de cangaço. Tá? Nesse período ali, no início da República, 1893 até 1896, eclode o movimento de Canudos. Canudos, dentro desse rol das pessoas pobres e tal, eles vão se apegar a esse líder, o Antônio Conselheiro. Ele se colocava como um Messias. Canudos é o que a gente chama de movimento messiânico, porque ele se colocava como um protetor, como um salvador para aquele povo. E aí os moradores desse local, eles trabalhavam de maneira comunitária. Como assim? Ou seja, quem sabia plantar ia plantar, quem sabia construir casa ia construir casa, quem era um ex-cangaceiro, digamos assim, ele ia proteger o arraial. Então, cada um tinha sua função ali dentro da cidade, do arraial. Mas aí, depois de 3 tentativas, o governo, que viu o arraial como uma ameaça, acabou destruindo a cidade. Tem o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, que é muito bom, que relata a Guerra de Canudos, e tem o filme Canudos, que é muito bom. Recomendo vocês assistirem, tá bom? E o outro movimento, para a gente finalizar a aula de hoje, é o movimento do contestado, que é um movimento messiânico, liderado pelo monge José Maria, que propõe a mesma ideia de comunidade e tal, e ele tenta criar essa grande irmandade, tá bom? Região contestado, porque ele estava na região que era contestada entre Paraná e Santa Catarina, e aí ele pega as pessoas que tinham perdido terras, as pessoas que estavam desempregadas e junta lá. E do mesmo jeito que Canudo, o exército brasileiro ele vai reprimir de forma bastante violenta, tá bom? Então, na próxima aula revisional de República Velha, nós vemos o declínio da República Velha para chegar até a Revolução de 1930, tá bom? Se cuidem e até mais.